Olá, amigos e amigas. Retorno ao nosso encontro, cheio de gratidão e esperança. Vamos pedir a força e a iluminação ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de um surto e um susto que me ocorreram no dia 14 de novembro, eu fui acometido por uma crise hipertensiva que me levou a uma amnésia transitória. Tive uma espécie de apagão naquela manhã. Manifesto nesse momento a minha gratidão a Deus que me permitiu viver bem assim como estou, graças a Deus. Aos profissionais da saúde do Hospital Maternidade Marques Bastos, aqui em Parnaíba, aos padres, aos diáconos, seminaristas, religiosas, aos meus familiares, aos amigos e amigas que cuidaram direto ou indiretamente de mim, pela oração e também através dos votos de bons augúrios de uma boa saúde restabelecida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A esperança é o que este novo tempo que Deus me permitiu viver seja de crescimento e de contínua esperança. Deus me permitiu viver neste novo tempo que se chama Advento. A Igreja Católica iniciou o novo ano litúrgico no domingo passado, esse tempo chamado Advento. Adventus é uma palavra latina que significa chegada, do verbo advenire, que significa chegar a. Chegada de Deus até nós, e da nossa parte, tempo de espera ativa, tempo de vigilância, tempo de esperançosa vigilância, como dizia o Evangelho no domingo passado. O que digo a todos: vigiai, vigiai. O Advento é o início do novo ano litúrgico na Igreja. No calendário civil, o Ano Novo tem início no 1º de janeiro. O calendário litúrgico da Igreja Católica inicia-se com o primeiro domingo do Advento, que sempre antecede o Natal do Senhor, e sempre se constitui num tempo bom, num tempo de esperança, tempo de alegria, tempo de expectativa, tempo de anunciar a boa notícia, tempo de experimentar, no arrependimento e na conversão, a realização da promessa de salvação, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a liturgia do Advento nos faz reviver os valores essenciais da nossa fé cristã, como a alegria da esperança, a vigilância, a esperança, a pobreza e a conversão. Conversão pessoal, conversão comunitária. A vinda do Messias foi longamente preparada e esperada pelo povo de Israel. E a cada ano a Igreja vive essa experiência na liturgia e se prepara para o encontro com Cristo, recordando assim o nascimento histórico, o Natal do Senhor. Esse encontro com Cristo que já aconteceu uma primeira vez, quando ele veio, e aí nesse sentido, esperamos também uma segunda volta, nós vivemos desta esperança e a chegada dele que vem a cada um de nós. Então são 3 tipos de chegada. Uma que já aconteceu, e nesse sentido São Paulo na carta aos Gálatas diz, abre aspas, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos receberam a dignidade de filhos de Deus. Gálatas 4:4, fecha aspas.
essa vinda que já aconteceu, uma segunda vinda que virá, e a constante vinda e chegada dele até os nossos corações, todas as vezes que o acolhemos em nossa vida, seja na oração, na celebração dos sacramentos, no encontro, no serviço de caridade, de misericórdia com os irmãos e irmãs com os quais Jesus se identifica, com os quais Jesus faz comunhão e pelos quais ele tem a preferência. Nesse tempo de advento, há figuras que são próprias, como o profeta Isaías, João Batista, São José, Nossa Senhora, Zacarias, Isabel. São figuras que fazem parte do advento, que esperavam no Senhor, que sempre confiaram na sua vinda e se alegraram com a sua chegada, sofreram e participaram do mesmo mistério da vida, paixão e morte do Senhor. As celebrações durante esse tempo são bastante sóbrias. Não se canta o glória, a não ser quando acontecem as solenidades. Nesse tempo se abre um parêntese e se faz e se canta o glória. Diminuem-se os enfeites nas igrejas, os instrumentos musicais, cessam as palmas. E aí há, no entanto, uma grande alegria, apesar de ser assim a liturgia sóbria, mas é uma liturgia cheia de alegria, de esperança, e ela nos prepara esta caminhada para o Natal do Senhor, quando há uma grande explosão de alegria. A cor usada neste tempo é normalmente a cor roxa, menos no terceiro domingo, que é o chamado Domingo Gaudete, ou Letare, Domenica Letare, alegrai-vos no Senhor. É o domingo da alegria. Nesse dia se usa a cor rosa ou então lilás, representando assim esta alegria. Neste domingo também pode-se cantar o Glória, se quiser. Enfeitar um pouco a igreja sempre com aquela sobriedade, com aquela simplicidade própria do tempo litúrgico do Advento. Os símbolos do Advento também dizem muito desse tempo, são muito ricos. A coroa do Advento com as 4 velas colocadas em círculo para dizer o tempo que é circular, para dizer esse tempo que não termina, que tem Deus na origem e no fim, e por isso, sem princípio e sem fim, o próprio Deus que é quem comanda este tempo. Elas são acesas a cada domingo, uma vela. Acendemos agora apenas uma vela. E assim também vivenciamos nesta simbologia, e por que não dizer do presépio, a simplicidade do menino Deus que vem e que nasce colocado numa manjedoura entre os animais como lugar de acolhida do Filho de Deus que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Assim ele nos enriqueceu. O novo tempo que se inaugura seja para todos nós um tempo de conversão, tempo de crescimento e tempo de esperança. E aqui gostaria de compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, uma reflexão feita pelo missionário amigo, o padre Edivaldo dos Santos, lá da Diocese de Oeiras. E ele fala de 5 adventos, ou 5 aspectos do mesmo advento. Primeiramente, o advento social. Não é novidade que as condições de desigualdade na vida social em nosso país, elas são muito grandes. Não é novidade também que as causas e sintomas dessa desigualdade vão desde o empecilho de acesso à terra, à moradia e até a alimentação digna, até a supressão das garantias de saúde, de previdência social, e como nós sentimos tudo isso nesse período, como é importante o SUS que é utilizado pelos pobres, como ele continua sendo importante, necessário nesta vida. E aqui a igreja, nesse momento, no chamado Pacto pela Vida, um dos itens é exatamente a defesa e a promoção do SUS como necessário para a grande maioria do povo brasileiro que dele tenha necessidade. Diga-se de passagem, a tão falada aposentadoria para os pobres com auxílio emergencial tão necessário ainda neste momento. Os que mais são atingidos pelas farpas das desigualdades são exatamente os pobres. Segundo, advento da economia. A economia é uma rede de intrigas. Ninguém consegue penetrar suas malhas finas.
Ninguém consegue entender as suas terminologias, conceitos e jargões. Assim diz o padre Edivaldo, eu faço minhas as suas palavras, porque concordo com isso que ele diz e agradeço por me permitir dizer essas palavras que são suas, mas eu trago para esta reflexão. A economia brasileira parece sobreviver de números, seja para manter a ilusão da inexistência de inflação, seja para encobrir a depreciação do valor do nosso metal vivo. É preciso um advento na economia para derrubar os verdadeiros dragões que engolem o povo, seu mísero salário e a sua esperança. Terceiro, o advento na política. A política está repleta de profissionais e liberais. E a grande vergonha nacional é que o bem comum serve de justificativa para a enganação e a corrupção, para a opressão e o terror. É preciso um advento na política, restabelecer a moral e a ética, libertar o bem comum, restabelecer a transparência e as suas práticas, recuperar a seriedade, garantir a justiça e a paz. A paz como fruto da justiça, como diz o profeta Isaías. É preciso desbancar os enganadores, os governos de pão e de circo e de maquiagem. É preciso o advento na política. Advento na fé. A religião virou mercado e Deus mercadoria muitas vezes. Nunca se viu tanta religião, aliás, tanta religiosidade, tantos templos e tanta Bíblia espalhados entre nós. Isso não significa o aumento da fé genuinamente cristã, de uma fé em Deus, no Deus de Jesus Cristo. Aumentou o comércio, aumentou o fanatismo, aumentou a intolerância, aumentaram as brigas, aumentaram os desentendimentos, aumentou a ignorância sob o rótulo de sabedoria, aumentou também o fundamentalismo e o pentecostalismo aumentou também. É preciso um advento da fé. É preciso desbancar os enganadores, restaurar a credibilidade da palavra de Deus, libertar a pessoa humana das doutrinas e libertá-lo para que viva a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Por fim, meus amados e amadas, quero dizer que o advento é esse tempo de oração. O livro dos Atos dos Apóstolos diz: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. A comunidade cristã, ela se encontrava nas casas, como seu lugar próprio de encontro e de oração. Neste ano, aliás, neste final de ano, nós fomos marcados profundamente pelo distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Ela restringiu muitas vezes as nossas práticas católicas, mas não nos retirou, pelo contrário, nos obrigou a resgatar e a vivenciar a riqueza e a beleza do encontro em família. Este foi um ensinamento, uma lição que a pandemia nos deixou, sem fazer nenhuma apologia e nenhuma saudade à pandemia. Mas nós precisamos tirar as lições até das experiências ruins, que Deus permite acontecer para que nós também cresçamos com ela. Então, nesse sentido, quantos encontros em família, como descobrimos a beleza do conviver, a beleza do comer junto, a beleza do rezar juntos em família. Esta foi uma riqueza. Nós precisamos deste convívio familiar e que permaneça em nossa vida esse aprendizado ou esse resgate daquilo que, na verdade, deveria ser o normal na vida de nossas famílias. E, nesse sentido, nós apreciamos e recomendamos a todas as famílias e a todas as pessoas os encontros da novena de Natal deste ano, 2020. Existe um subsídio que nos proporciona, em 9 belíssimos encontros, a oportuna preparação espiritual para o Natal do Senhor, bem como o aprofundamento da proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil,
aquelas que foram feitas no ano passado e tem a validade de 2019 até 2023. Continuando assim, a proposta das diretrizes anteriores do ano passado, que apresentavam a comunidade eclesial missionária como a casa de portas abertas, como lugar de entrada e de saída, lugar de acolhimento, de envio e missão. Assim, nós seguimos essa proposta nas novas diretrizes, cujo ensinamento está nesse subsídio, que trata da missão, da proposta evangelizadora da igreja. E assim, a casa sustentada pelos 4 pilares, a saber, primeiro pilar, o pilar da palavra, segundo, o pilar do pão, terceiro, a caridade e quarto, a missão. E assim, cada encontro do novenário, ele traz um tema e traz também um símbolo e uma reflexão muito interessante, muito rica, que vai nos ajudar muito. Essa reflexão é sobre o pilar da palavra. Aí temos vários títulos. Veja lá, você vai gostar e vai fazer uma experiência riquíssima de preparação para o Natal. Assim, os temas propostos aqui eu cito rapidamente, só como aperitivo para que a gente possa depois degustar em cada encontro que a gente vai realizar. A palavra prometida, a palavra luz da vida, a palavra anunciada, a palavra transbordante, a palavra revelada, a palavra acolhida, a palavra encarnada, palavra pequenina e palavra celebrada. E assim chegamos ao grande dia do Natal com esta reflexão muito rica que vai com certeza dar um novo sentido ao tempo do Advento e também ao Natal do Senhor. E chama a atenção para a gente vivenciar bem esses momentos. Ainda não é o Natal. Muitas vezes a gente vê nas propagandas, na publicidade do comércio, como se já fosse Natal hoje. Isso desgasta, esgota o sentido do Natal, porque a gente já vive antecipadamente, no tempo da preparação, aquilo que na verdade vai ser depois da preparação. Vivamos bem o tempo do Advento e depois vamos celebrar de uma forma muito mais bonita, rica e cheia de conteúdo e de sentido espiritual o Natal do Senhor. Vamos assim, meus irmãos e minhas irmãs, percorrer o caminho litúrgico do Advento na unidade eclesial, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos e irmãs, refletindo com simplicidade e com os cuidados devidos que ainda são necessários para a contenção e erradicação, Deus queira, da Covid-19, rumo ao Natal do Senhor. E assim, desejo bons encontros, desejo feliz advento, feliz caminhada para um Natal feliz também, repleto de paz e saúde. E que, de fato, este novo tempo traga para nós as novidades alegres e seja ele repleto de crescimento, repleto de esperança. Muito obrigado. Faça comigo a oração final. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, Mãe da Igreja, ajudai-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. Peçamos ao Senhor que nos abençoe. Essa bênção se estenda aos agonizantes, às pessoas que sofrem, às pessoas que sentem a saudade dos seus entes queridos. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.